Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixa o like de vocês aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Hoje é dia de história das Copas, é a continuação da nossa série Copa do Mundo FIFA de 2002. A Copa do Mundo FIFA de 2002 foi a 17ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol que reuniu 32 equipes e foi realizada entre os dias 31 de maio a 30 de junho. O Brasil conquistou pela quinta vez o título mundial depois de derrotar a Alemanha na final. Foi a primeira vez que dois países sediaram unidos o evento. A primeira vez que três seleções, França, Japão e Coreia do Sul, estavam classificadas automaticamente. E é a primeira vez que uma edição de Copa do Mundo não aconteceu na Europa ou nas Américas. Foi a última edição do evento onde o campeão anterior do torneio garantiu uma vaga direta na edição seguinte da competição. A França, campeã do mundo da edição de 98, foi a última privilegiada por este sistema. A partir do final deste mundial, a seleção campeã, no caso Brasil, teria que garantir vaga na próxima competição jogando as eliminatórias, tendo somente o país sede do próximo mundial, vaga garantida na competição seguinte. Sem a necessidade de disputar as fases classificatórias, também foi a última edição onde a partida de abertura era realizada pelo campeão do torneio anterior. A partir de 2006, a abertura seria realizada pelo país sede. Resumo: um total de 199 equipes tentaram a sua sorte para se classificar para a Copa do Mundo FIFA, processo que começou em 99, um ano depois da Copa de 98. A França, que estava defendendo o título de campeões do Mundial de 98, e os anfitriões do Mundial de 2002, Coreia do Sul e Japão, classificaram-se automaticamente e não jogaram jogos de classificação, sendo esta a última vez que os campeões se classificariam automaticamente. Foram concedidos 13 lugares por equipes da União das Associações Europeias de Futebol, 5 pelas equipes da CAF, 4 pelas equipes da Confederação Sul-Americana de Futebol, 4 pelas equipes da Confederação de Futebol Americana da América do Norte, Central e Caribe, e 4 pelas equipes da AFC. E os últimos 2 lugares eram disputados por playoffs entre a AFC e UEFA, e entre Conmebol e Confederação de Futebol da Oceania. O sorteio foi realizado no Busan Exhibition and Convention Center, em Busan, na Coreia do Sul, no dia 1º de dezembro de 2001. Coreia do Sul, Japão e França, a primeira e a segunda, ambos anfitriões, e a última campeã, eram cabeças de chave por direito. Os cabeças de chave foram Alemanha, Argentina, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália e Japão. Foi uma Copa do Mundo cheia de controvérsias, foi uma Copa do Mundo cheia de erros de arbitragem. Há quem diga que houve roubos em algumas partidas da Coreia do Sul na Copa. A Coreia do Sul, que foi a quarta colocada na Copa do Mundo, uma grande surpresa, assim como a Turquia também foi uma surpresa nessa Copa do Mundo. Teve eliminações controversas e precoces de Itália e Espanha. Teve a surpresa Senegal derrotando a França na partida de estreia pelo placar de 1-0, onde Senegal chegou até a fase de quartas de finais nessa Copa do Mundo. E assim, e teve o grupo da morte, que eu vou citar mais pra frente qual foi, tá? Vamos ao pote A, os cabeças de chaves da Copa do Mundo: Coreia do Sul, Japão, França, Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha e Itália. Bélgica, Croácia no pote B: Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Inglaterra, Irlanda, Polônia, Portugal, Rússia, Suécia e Turquia. No pote C: Arábia Saudita, China, Equador, Paraguai e Uruguai. E no pote D: África do Sul, Camarões, Nigéria, Senegal, Tunísia, Costa Rica, Estados Unidos e México. As sedes foram Seul, no Seul World Cup Stadium, com capacidade para 66.806 pessoas.
em Daegu, com Daegu World Cup Stadium, com capacidade para 65.857 pessoas. Em Busan, no estádio Busan Asiad, com capacidade para 54.534 pessoas. Em Incheon, no estádio Munyak de Incheon, capacidade para 50.324 pessoas. Em Ulsan, com o Samsung Football Stadium, com capacidade para 43.512 pessoas. Em Suwon, com o Suwon World Cup Stadium, com capacidade para 43.188 pessoas. Em Gwangju, com o Gwangju World Cup Stadium, com capacidade para 42.880 pessoas. Em Jeonju, com o Jeonju World Cup Stadium, com capacidade para 42.477 pessoas. Em Daejeon, com o Daejeon World Cup Stadium, com capacidade para 41.000 pessoas. E no Seogwipo, com o Jeju World Cup Stadium, com capacidade para 42.256 pessoas. Agora o lado japonês das sedes. Yokohama, com o Estádio Internacional de Yokohama, para 72.370 pessoas. Em Saitama, com o Saitama Stadium 2002, com capacidade para 63.700 pessoas. Na cidade de Shizuoka, com o estádio Shizuoka Ecopa Stadium, com capacidade para 51.349 pessoas. A cidade de Osaka, com o estádio Nagai, com capacidade para 50.000 pessoas. A cidade de Miyagi, com o estádio de Miyagi, com capacidade para 49.133 pessoas. Na cidade de Oita, com o estádio Big Eye, com capacidade para 43.000 pessoas. Em Niigata, com o estádio Big Swan, com capacidade para 42.300 pessoas. Cidade de Ibaraki, com o estádio Kashima, com capacidade para 41.800 pessoas. Em Kobe, com o estádio Kobe Wing, com capacidade para 42.000 pessoas. E a cidade de Sapporo, com o Sapporo Dome, com capacidade para 42.585 pessoas. Antes de a gente ver os resultados da primeira fase, eu queria fazer um retrato aqui, tá? Sobre 7 momentos que levantaram suspeitas sobre a Copa do Mundo de 2002. A Copa do Mundo de 2002 ficou marcada pela ótima campanha da Coreia do Sul, terminando na 4ª colocação do Mundial. Porém, os sul-coreanos só chegaram longe no torneio por conta de uma ajudinha da arbitragem. O equatoriano Brian Moreno, responsável pelo apito, anulou um gol legal de Tomásic e que poderia mudar a partida. Lances como esse levantaram suspeitas sobre a manipulação de resultados do torneio. Na mesma semana em que um escândalo de corrupção estourou na FIFA, o jornal italiano Corriere dello Sport afirma ter provas para mostrar que alguns erros foram propositais. Donos da casa, os coreanos voltaram a ser ajudados. Na fase seguinte, nas quartas de final, a Coreia mediu forças com a Espanha, e que foi bastante prejudicada pelo árbitro egípcio Gamal Gandour. Na ocasião, o juiz anulou 2 gols espanhóis, causando muita ira por parte da Fúria, que deixou a competição. Outro jogo que ficou marcado naquela época e que pode entrar nesta lista caso seja investigado, envolve o duelo entre Brasil e Turquia. Um dos lances marcantes envolve o meio-atacante Rivaldo, que simulou ter tomado uma bolada no rosto. O árbitro coreano Kim Yong-jo expulsou o zagueiro Alpay equivocadamente. Ainda no duelo entre Brasil e Turquia, Kim Yong-jo foi destaque ao assinalar um pênalti inexistente para a seleção brasileira. Luizão é derrubado pelo defensor turco fora da área e o árbitro, sem titubear, aponta a marca da cal. Rivaldo converte a penalidade e dá a primeira vitória ao Brasil no Mundial. A seleção brasileira, que termina com o título da competição, ainda se envolveu em um outro duelo polêmico. O jogo em questão foi contra a Bélgica pelas oitavas de final do Mundial. No lance, o Mark Wilmots marca para os belgas, mas o árbitro aponta a falta no zagueiro Roque Júnior. Foram esses 7 lances polêmicos dessa Copa.
Agora a gente vai falar sobre o dia em que a Coreia do Sul eliminou os italianos da Copa. A Itália estava no grupo G daquela Copa e avançou mesmo com uma derrota na primeira fase. Estreou com uma vitória por 2-0 sobre o Equador, perdeu para a Croácia por 2-1 e fechou com um empate por 1-1 com o México. Terminou em segundo lugar na chave, atrás do México. A partida fecharia as oitavas de final e foi horas depois do outro país sede daquele Mundial, o Japão, ter perdido por 1-0 para a Turquia e terminado seu sonho de ir adiante. O adversário dos sul-coreanos era ainda mais pesado, com os então tricampeões do mundo à frente. Os italianos eram comandados por Giovanni Trapattoni e tinham Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Francesco Totti, Christian Vieri e Alessandro Del Piero, além de Gennaro Gattuso, que entrou no segundo tempo. Os sul-coreanos, comandados pelo holandês Guus Hiddink, vinham empolgados e tinham o apoio da torcida local. Aos 3 minutos de jogo, falta na lateral direita para a Coreia do Sul. Francesco Coco deu um carrinho sobre Park Ji-sung. Na cobrança, Son Jong-guk cruzou para a área e o árbitro Biron Moreno não teve dúvidas em marcar o puxão de Christian Panucci sobre Seo Ki-hyeon. Han Jung-hwan cobrou no canto, mas o goleiro Buffon defendeu. Uma defesa fantástica do goleiro italiano. Foi apenas o primeiro lance controverso, ainda que neste caso ele tenha tomado a decisão correta. Só é possível ver a falta no replay. Depois, num pênalti defendido, a Itália era melhor no jogo e chegava ao ataque com certa frequência. Aos 10 minutos, Vieri teve uma chance ótima, chutou tentando bater por cima do goleiro e levou bastante perigo. Os italianos levavam perigo especialmente em cruzamentos. Foi assim que veio o primeiro gol da partida. Escanteio cobrado por Totti e Vieri tocou de cabeça na primeira trave para marcar aos 17 minutos, Itália 1-0. Os italianos continuavam levando perigo e Vieri chutou dando um susto no goleiro pouco aos 20 minutos. Os sul-coreanos chegaram mais uma vez ao ataque com Jung-hwan, que seria um personagem importante na partida. Ele chutou forte, mas errou dentro da área. Por muito pouco, a Azurra não abriu 2-0. Em um passe por dentro, Tomassi recebeu um lindo passe de Totti pelo meio e chutou. O goleiro Lee Won-jan defendeu. A bola rebateu no italiano e foi salva por Choi Jin-cheol. O primeiro tempo terminou com vantagem italiana. Os italianos chegavam ao ataque, mas desperdiçavam algumas chances. A Coreia do Sul chegava pouco e amassava pouco também. O tempo passava. Aos 16 minutos, o técnico Trapattoni trocou o atacante Del Piero pelo volante Gattuso. Vieri teve uma grande chance quando recebeu um lançamento longo. Ficou de frente para o gol, mas bateu muito mal com o pé direito, que não era o seu melhor. Vieri continuava sendo mais perigoso no ataque da Itália. Ele tentou de novo em um lance que foi travado na finalização, mas a bola ainda subiu e levou algum perigo ao bater na rede superior. Mesmo melhor em campo, a Itália não matou o jogo. A Coreia do Sul seguiu acreditando e conseguiu o empate aos 42 minutos do segundo tempo. Park Ji-sung acionou na direita Hwang Sung-hong, que alçou a bola na área. Panucci tentou dominar e se desequilibrou e viu a bola sobrar para Seo Ki-hyeon, que finalizou de pé esquerdo e colocou no fundo da rede para delírio das 38.588 pessoas no Daejeon World Cup Stadium, 1-1. Nos últimos momentos do jogo, a Itália ainda teve uma grande chance de sair com a vitória. Em um lance rápido pela esquerda, Tomassi cruzou uma bola perigosa, pingando, que chegou até Vieri na segunda trave. O atacante errou a finalização e perdeu a chance de colocar a Itália nas quartas de final. Ainda daria tempo de um lance perigoso da Coreia do Sul após escanteio. Cha Do-ri aproveitou a bola na área e deu uma bicicleta, mas o goleiro Buffon estava bem posicionado para defender sem problemas. O jogo iria mesmo para a prorrogação. Seria na prorrogação que a arbitragem teria o maior peso para definir o jogo. O primeiro lance de perigo foi sul-coreano, em uma cobrança de falta perigosa de Hwang Sung-hong por baixo da barreira, que quase surpreendeu o goleiro Buffon. Ele ainda conseguiu defender. O primeiro lance que causou grande revolta veio aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação.
Totti recebeu na entrada da área, fez o giro sobre a marcação, adiantou a bola e Son Chong-guk o derruba. O detalhe, o jogador já tinha cartão amarelo. Biron Moreno apitou de forma muito convicta, não para dar o pênalti, como pediam os italianos, mas para dar um cartão amarelo a Totti por simulação. Como o italiano já tinha amarelo, acabou expulso. Este foi um erro crucial, porque o pênalti até poderia não ser dado, embora tenha parecido falta, mas dar o cartão amarelo para Totti foi um claro exagero do árbitro e que resultou na sua expulsão. Com um jogador a menos, a situação italiana ficou mais difícil, ainda mais sendo o craque daquele time. A imagem do técnico Giovanni Trapattoni socando o vidro do banco de reservas na direção dos oficiais do jogo é histórica. O oficial atrás do vidro dá de ombros em um clássico sinal de "não posso fazer nada". Mas a operação ainda não tinha terminado. Viria o segundo tempo da prorrogação. Ainda com empate por 1-1 no placar, aos 4 minutos veio então um lance que seria crucial. Em uma bola que Vieri tocou para Tomassi sair na cara do gol, já tirando do goleiro, a arbitragem marcou o impedimento. Um impedimento que não existia. Era a chance da Itália matar o jogo no gol de ouro, mas foi impedida. Os coreanos levaram perigo em uma bola na esquerda, cruzada por Seo Ki-hyon e cabeceada pelo Hwang Sung-hong no meio do gol. Foi a vez da Itália chegar ao ataque em um lance com Gattuso, que dividiu a bola, ganhou da marcação e dentro da área de frente para o goleiro estou forte. O goleiro sul-coreano defendeu. O lance que definiu o jogo veio aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação. Em cruzamento de Lee Yong-pyo para a área, Han Jung-hwan tocou de cabeça e saiu para a comemoração. Logo ele, que perdeu o pênalti no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Os italianos estavam eliminados da Copa do Mundo. Esse foi o primeiro tema polêmico aqui da partida entre Coreia do Sul e Itália que eu precisei trazer aqui para esse vídeo. E agora a gente vai para o tema entre Espanha e Coreia do Sul. Coreia do Sul e Espanha, melhor dizendo. Há 16 anos, um Rio Crasso tirou a Espanha e levou a Coreia à semifinal. Dona da casa, ao lado do Japão, Coreia do Sul teve arbitragens questionadas contra a Itália, e principalmente diante dos espanhóis nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002. Há 16 anos, um dos erros de arbitragem mais escandalosos das histórias das Copas do Mundo foi decisivo para a eliminação da Espanha e consequente classificação da Coreia do Sul à semifinal do Mundial de 2002. Foi em 22 de junho de 2002 que o apito, que já vinha sendo contestado para ajuda a um dos países anfitriões, deu um empurrão fundamental aos sul-coreanos. Na Copa, em que o gol de ouro ainda era a regra na prorrogação, o Oriente marcou após empate sem gols no tempo normal, e não fosse a bizarra marcação, a Espanha teria sido a classificada para pegar a Alemanha na semi. Joaquim foi à linha de fundo e cruzou para o Oriente cabecear para as redes. O árbitro egípcio Gamal Gandour marcou saída de bola no cruzamento. A bola não saiu. O mundo viu menos Gandour e seu auxiliar, Michael Ragonat, de Trinidad e Tobago. Antes disso, durante os 90 minutos, a Espanha teve um gol anulado em cobrança de falta na área, em que a bola bateu nas costas de Kim Tae-yong e entrou. Gandour viu o puxão de camisa questionado de Baraha no sul-coreano. A disputa acabou nas cobranças de pênaltis com mais reclamação espanhola. O goleiro Lee Won-jae adiantou-se para defender a cobrança de Joaquim, nada marcado. Este Mundial dá nojo, foi a manchete do Diário Esportivo de Madrid, o Marca, em 23 de junho de 2002. Em 2015, em entrevista ao jornal El Mundo, Gandour afirmou que não se arrependeu de suas marcações. O primeiro gol eu anulei por uma falta clara. As imagens mostram que o jogador espanhol agarrou a camiseta de um defensor. Na hora ninguém discutiu. No segundo gol, o auxiliar interveio levantando a bandeira ao acreditar que a bola havia saído. Estou completamente de acordo que a bola não saiu, mas quando o auxiliar levanta a bandeira tenho que apitar, disse. A arbitragem foi muito contestada por ajudar a Coreia do Sul na Copa de 2002, disputada no país asiático em conjunto com o Japão. Nas quartas, ao eliminar a Itália, o árbitro equatoriano nas oitavas,
O árbitro equatoriano Birón Moreno foi criticado por expulsar Totti por simulação em lance que os italianos pediram pênalti. Tomassi teve um gol anulado por impedimento, mas as imagens indicaram mesma linha. A Coreia do Sul venceu por 2-1 com um gol de ouro na prorrogação e avançou. O time da casa acabou caindo para a Alemanha por 1-0 na semi, e ficou em quarto lugar ao perder da Turquia por 3-2 em seu último jogo naquela Copa. Isso foi as peripécias que a Coreia do Sul aprontou nessa Copa do Mundo de 2002. Eu vou falar também um pouquinho sobre o que aconteceu na partida entre Brasil e Alemanha, porque foi a final da Copa, né? Não poderia deixar de falar sobre o Brasil e Alemanha, porque foi a final da Copa. Depois eu vou passar pelos resultados da Copa do Mundo, mas eu preciso falar disso também, não só das polêmicas, já que o Brasil foi o campeão também dessa Copa do Mundo. E vou deixar no link da descrição aí no vídeo os jogos entre Brasil e Inglaterra, que foi um jogão de bola em Shizuoka, no Japão, e depois a grande final em Tóquio contra a Alemanha, tá? Vou deixar os dois jogos para vocês aí poderem assistir. A final da Copa do Mundo FIFA de 2002 foi disputada em 30 de junho no International Stadium na cidade de Yokohama, no Japão. Não foi em Tóquio, como eu falei, perdão pelo erro, tá? Entre a seleção brasileira e a seleção alemã. Foi a primeira vez que as duas equipes se confrontaram numa Copa do Mundo. A sétima vez que a Alemanha disputava uma final de Copa do Mundo e a sexta do Brasil, sendo a terceira de forma consecutiva, já que em 50 não houve uma final propriamente dita, e sim uma rodada final de um quadrangular. Ao final de 90 minutos, o Brasil venceu a Alemanha por 2-0 com 2 gols de Ronaldo. Com isso, o Brasil se tornou pentacampeão mundial, feito até hoje não igualado por mais nenhuma seleção. A Alemanha perdeu a final da Copa do Mundo pela quarta vez, mais um recorde no torneio. O Brasil se tornou também a primeira equipe a conquistar a Copa do Mundo em 3 continentes diferentes: Europa, Ásia e Américas, feito igualado em 2014 pela Alemanha. Ao vencer todos os 7 jogos dentro dos 90 minutos regulamentares, o Brasil igualou um feito somente conseguido uma única vez na história das Copas, na Copa de 70. A seleção brasileira também venceu todos os seus jogos, só que naquela ocasião a seleção de 70 disputou uma partida a menos. Eram 6 jogos em 70. Esse feito só aconteceu essas 2 vezes até hoje. Foi ainda assim a segunda e última vez que uma seleção chegou à terceira final consecutiva, permitindo que o lateral Cafu disputasse sua terceira final consecutiva, feito até então único e ainda não igualado por ninguém. Então vamos lá. O Cafu bateu esse recorde na Copa de 2002. Ele entrou na final de 94 contra a Itália no lugar do Jorginho lesionado. Ele jogou a final de 98 contra a França e jogou essa final de 2002 contra a Alemanha, tá? O Cafu conseguiu esse título importante para ele. Poderia ter sido 4 vezes se o Brasil jogasse o mínimo que pudesse, sem bagunça nenhuma na Copa de 2006, mas isso é história para a Copa de 2006. Então vamos ficando quase que por aqui. Agora a gente vai ver aqui como é que foram os jogos da Copa do Mundo que eu falei, não falei sobre os jogos, tá? Lembrando que eu não boto como cabeça de chave nem nada, eu coloco como as equipes se classificaram nos seus grupos. Então vamos lá.
No grupo A se classificou Dinamarca com 7 pontos em primeiro, no segundo Senegal com 5. Para mim a grande surpresa da Copa do Mundo foi Senegal depois da Turquia, tá? Eu não boto a Coreia do Sul como grande surpresa pelos roubos que tiveram, porque isso é um fato. Uruguai com 2 pontos em terceiro e França em último com 1 ponto. O detalhe negativo é que a França, além de ser campeã mundial, ela acabou sendo eliminada da primeira fase dessa Copa do Mundo sem sequer ter marcado um gol na Copa. Zidane Pires foi cortado antes da Copa começar por lesão. Zidane foi para a Copa do Mundo no sacrifício, só pôde jogar a última partida e mesmo assim estava todo remendado dentro de campo. E só conseguiu um lance de quase que de gênio, chutando bola de fora da área, mas que passou perto do gol, mas não acertou o alvo. Então os jogos foram os seguintes: França 0, Senegal 1, Uruguai 1, Dinamarca 2. Dinamarca 1, Senegal 1, França 0, Uruguai 0, Dinamarca 2, França 0 e Senegal 3, Uruguai 3. No grupo B, Espanha se classificou em primeiro com 9 pontos, Paraguai em segundo com 4, África do Sul também ficou com 4 pontos, só que em terceiro pelos critérios de desempate passou a equipe sul-americana, o Paraguai no caso, e a Eslovênia ficou em última do grupo com 0 pontos, ou seja, nenhum ponto somado. Paraguai e África do Sul empataram na primeira partida por 2-2, enquanto que a Espanha derrotou a Eslovênia por 3-1. Espanha venceu o Paraguai por 3-1, enquanto que a África do Sul derrotou a Eslovênia por 1-0. A Espanha derrotou na última rodada a África do Sul na difícil partida por 3-2, enquanto que o Paraguai derrotou a Eslovênia por 3-1. No grupo C, o grupo do Brasil, o Brasil se classificou com 9 pontos, assim como a Espanha no grupo B. O Brasil ficou em primeiro com 9 pontos, Turquia classificada em segundo pelos critérios de desempate com 4 pontos, Costa Rica também com 4 pontos, só que em terceira eliminada, assim como a China assim como a China também foi eliminada, só que a China ficou em último do grupo sem sequer ao menos pontuar. O Brasil estreou vencendo a Turquia por 2-1 com gols de Ronaldo e Rivaldo de pênalti. China foi derrotada pela Costa Rica por 2-0, enquanto que o Brasil goleou a China por 4-0 na segunda rodada com os 4 gols dos R's, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. Costa Rica ficou no empate com a Turquia por 1-1. Costa Rica na última rodada foi goleado pelo Brasil por 5-2 e a Turquia venceu a China por 3-0. No grupo D, Coreia do Sul em primeiro com 7 pontos, Estados Unidos com 4 em segundo, Portugal em terceiro com 3 e Polônia eliminado também com 3 pontos na última colocação. Pelos critérios de desempate, Portugal ficou em terceiro do grupo. Coreia do Sul venceu a Polônia por 2-0, Estados Unidos derrotou Portugal por 3-2, Coreia do Sul empatou com os Estados Unidos por 1-1, Portugal goleou a Polônia por 4-0, enquanto que Portugal derrotou a Coreia do Sul por 1-0 e a Polônia derrotou os Estados Unidos por 3-1. No grupo E, o grupo da Alemanha, a Alemanha ficou em primeiro com 7 pontos, a Irlanda com 5 em segundo, Camarões em terceiro com 4 e a Arábia Saudita sem nenhum ponto com 0. A Irlanda estreou empatando com Camarões por 1-1, enquanto que a Alemanha aplicou uma das maiores goleadas de Copas do Mundo sobre a Arábia Saudita por 8-0. Sendo que só o Klose marcou 3 nessa partida. A Alemanha empatou com a Irlanda na segunda rodada por 1-1, enquanto que Camarões venceu a Arábia Saudita por 1-0. Camarões foi derrotado pela Alemanha na última rodada por 2-0, enquanto que a República da Irlanda venceu a Arábia Saudita por 3-0. No grupo F, o grupo da morte, para mim até hoje o maior grupo da morte que eu já vi em Copas do Mundo, tá? A Suécia se classificou em primeiro com 5 pontos pelos critérios de desempate, e a Inglaterra ficou em segundo com 5. A Argentina foi eliminada em terceiro lugar do grupo com 4 pontos, enquanto que a Nigéria ficou com 1 na lanterna. A Argentina estreou vencendo por 1-0 a Nigéria.
A Inglaterra empatou com a Suécia por 1-1. A Suécia derrotou a Nigéria por 2-1. A Argentina foi derrotada pela Inglaterra com gol de pênalti do Beckham por 1-0. A Suécia empatou na última rodada com a Argentina por 1-1, eliminando os argentinos ainda na primeira fase. E a Inglaterra ficou no empate em 0-0 com a Nigéria. A França e a Argentina que foram as maiores surpresas negativas dessa Copa, eliminadas na primeira fase, já que ambas eram as grandes favoritas dessa Copa. No grupo G, México passou em primeiro com 7 pontos, enquanto a Itália se classificou em segundo com 4. A sensação Croácia da Copa de 98 dessa vez se sucumbiu na primeira fase com 3 pontos, assim como o Equador, que era a sua estreia em Copas do Mundo, que ficou em quarto com 3 pontos apenas, mas nos critérios de desempate ficou em último do grupo. Croácia estreou perdendo para o México por 1-0 e a Itália estreou vencendo o Equador por 2-0. Na segunda rodada, a Croácia venceu a Itália por 2-1, enquanto que o México de Borghetti e Torrado venceram os equatorianos por 2-1. México empatou com a Itália na última rodada por 1-1, enquanto que o Equador derrotou a Croácia por 1-0. Pensar que era só a Croácia vencer esse jogo que eliminaria a Itália também na primeira fase, hein, cara? No grupo H, Japão em primeiro com 7 pontos, classificado em primeiro com 7 pontos, enquanto a Bélgica ficou em segundo do seu grupo com 5. Rússia eliminada com 3 pontos e Tunísia na lanterna do grupo também eliminada com 1 ponto apenas. Japão e Bélgica empataram na estreia por 2-2, enquanto a Rússia venceu a Tunísia por 2-0. Japão venceu a Rússia por 1-0, Tunísia e Bélgica empataram por 1-1. E na última rodada, Japão venceu a Tunísia por 2-0 e a Bélgica eliminou os russos por 3-2. Oitavas de final. A Alemanha derrotou o Paraguai 1-0. Nesse jogo, o Paraguai foi eliminado. O Gamarra saiu da Copa sem ter recebido qualquer cartão no jogo, nenhum amarelo, quanto mais um vermelho. É um recorde até hoje. México e Estados Unidos. O México perdeu para os Estados Unidos por 2-0. A Espanha derrotou nos pênaltis por 3-2 a Irlanda no tempo normal, e na prorrogação a partida se seguiu por 1-1. Coreia do Sul 2-1 na Itália na prorrogação. Dinamarca foi trucidada pela Inglaterra por 3-0 e o Brasil venceu a Bélgica por 2-0. Suécia e Senegal fizeram um grande jogo nas oitavas finais. A Suécia foi derrotada na prorrogação apenas pelo Senegal no gol de ouro com 2-1 para os senegaleses. E o Japão foi derrotado pela Turquia por 1-0. A Alemanha venceu nas quartas de finais os Estados Unidos por 1-0, enquanto que a Espanha derrotou a Coreia do Sul a Coreia do Sul empatou com a Espanha em 0-0 e nos pênaltis a Coreia do Sul derrotou a Espanha por 5-3. A Inglaterra foi derrotada em Shizuoka pelo Brasil de virada por 2-1. Senegal foi derrotado nas quartas de finais pela Turquia na prorrogação com gol de ouro por 1-0. Gol de Davala. Alemanha 1, Coreia do Sul 0. Esse jogo foi pela semifinal. E na outra semifinal também 1-0 para o Brasil em cima da Turquia. Decisão de terceiro lugar. Vale lembrar uma curiosidade, que essa aqui foi a partida com gol mais rápidos em Copa do Mundo. Foi da Turquia, na vitória por 3-2 contra a Coreia do Sul. E o Brasil, que na final derrotou a Alemanha por 2-0. Eu só vou pegar aqui foi com 1 minuto a Hakan Suku que marcou. Na verdade foi segundos, mas é porque a FIFA sempre arredonda para mais. Então se tu marca 30 segundos já é automaticamente para 1 minuto, mas tá marcado com 1 minuto, é o gol mais rápido em Copas. Foi esse do Hakan Suku pela Turquia. Agora vamos às premiações para encerrar o vídeo, né? Chuteira de ouro ficou com o Ronaldo. A maior polêmica dessa Copa do Mundo, uma das maiores, foi ter dado o prêmio de bola de ouro da FIFA como melhor jogador pro Oliver Kahn, sendo que o Oliver Kahn, por mais que tenha feito uma Copa excelente, é um goleiro. Um goleiro pode acontecer de tudo com um goleiro. Assim, ele chegou na final
levando a Alemanha com uma defesa menos vazada e tudo mais. E aí o que acontece na final, ele falha e o Ronaldo faz um gol na falha dele. No segundo gol tudo bem que o Ronaldo o venceu, não foi falha dele, foi um chute perfeito do Ronaldo, mas ele falhou no primeiro gol do Brasil. Não poderiam ter dado um prêmio para o goleiro depois dessa falha. A FIFA depois disso mudou o modo que eles distribuem o jogador do torneio, né? Eles fazem depois da final, eles esperam a final acontecer, porque até então era dado antes da final acontecer, como em 98, por exemplo, que o Ronaldo já era o melhor da Copa antes da final. Se esperassem a final, talvez dessem para outro jogador. Vocês estão entendendo? A mesma coisa aqui, só que aqui ficou tão em evidência por ter sido um goleiro e ter falhado no lance do gol, de um dos gols do Brasil, aí a FIFA decidiu mudar para a Copa seguinte esse modelo. Com certeza, como o Oliver Kahn foi o bola de ouro da FIFA nessa Copa do Mundo, ele também levou o prêmio FIFA Yashin como melhor goleiro. O troféu Fair Play de time menos faltoso ficou para a Bélgica e o time mais divertido foi a Coreia do Sul. Eu não vejo diversão nenhuma no time que ganha roubando, tá? Eu falo literalmente, foi, todo mundo sabe que foi. Né, que a Coreia do Sul meteu a mão ali para ganhar os seus jogos, principalmente contra a Itália e a Espanha na segunda fase. Seleção da Copa. Goleiros Oliver Kahn e Rustu. Oliver Kahn da Alemanha e Rustu da Turquia. Era um grande goleiro à época. Defensores: Roberto Carlos do Brasil, Sol Campbell da Inglaterra, Fernando Hierro da Espanha, Hong Myung-boo da Coreia do Sul e Alpay Ruzalan da Turquia. Eu não sei o que eles têm contra o Cafu, de não botar o Cafu. O Cafu também fez uma ótima Copa do Mundo em 2012 e o cara não entrou na seleção dos melhores ali. Vai entender, né? Meias: Rivaldo e Ronaldinho da seleção brasileira, o Ronaldinho Gaúcho, Michael Ballack da Alemanha, que também, eu vou falar um pouquinho sobre o Ballack também rapidinho, deixa eu terminar aqui. Cláudio Reina dos Estados Unidos e Yoon Sang-soo. Sobre o Ballack agora. Por causa do que aconteceu com o Ballack nessa Copa do Mundo, a FIFA também mudou a regra de punições durante os jogos por cartões amarelos. Ou vermelhos. Cartões amarelos mais especificamente, tá? O Ballack não jogou a final porque ele estava suspenso pelo segundo cartão amarelo. O que a FIFA fez? A FIFA fez que o jogador, quando ele vai das quartas de finais para semifinais com um cartão amarelo nas costas, pendurado no caso, o que a FIFA fez? Ela mudou isso. Se o jogador chegar das quartas de finais para semifinal com um cartão amarelo, zera. Para não ter o que aconteceu com o Ballack. O Ballack chegou na semifinal com um cartão amarelo e na semifinal ele tomou o segundo cartão amarelo. Ou seja, ele foi suspenso da final. O melhor jogador da Alemanha, de linha no caso, era o Ballack na época, em 2002, jogava muita bola e acabou não podendo jogar aquela final melhor para o Brasil, né? Os atacantes da Copa do Mundo foram Ronaldo do Brasil, Miroslav Klose da Alemanha, Diouf do Senegal. Eu gostava muito desse jogador, eu sempre levava ali para as minhas Master Liga de futebol no PS2. Eu realmente gostava dele como jogador. E o Hasan Saj da Turquia. Os prêmios FIFA de gol do torneio: o primeiro lugar ficou com o Salif Diao contra a Dinamarca, que também foi um golaço pela construção da jogada. Foi um dos maiores gols de contra-ataque que eu já vi na minha vida. O segundo gol ficou pro Edmilson contra a Costa Rica, ou o gol emblemático de puxita de meio de vôlei, meio que de bicicleta, que ele marcou no jogo contra a Costa Rica. E o terceiro lugar ficou com o Dario Rodrigues no gol dele contra a Dinamarca. Esse gol realmente me falha a memória porque eu não lembro desse gol, mas ficou com ele a terceira colocação dos gols mais bonitos. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. Repetindo, antes de eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos jogos do Brasil contra a Inglaterra e a Alemanha nessa Copa do Mundo. Valeu, até mais e fui. Não esqueçam de ativarem o sininho, deixarem um like e verificarem sua inscrição no canal.